Olá galera, tudo bem? Aula de Geometria, segunda série do ensino médio. Aula de hoje, exercícios, correção desses exercícios sobre razões trigonométricas. Pessoal, são aqueles 5 exercícios da aula anterior. Vamos lá? Assista com muita atenção a videoaula, não copie nada agora, tá? Deixe para você copiar apenas no final, quando você assistir todos os enunciados, todos os passos aqui das questões a serem trabalhadas. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer esta distância? Desculpa. Considere seno de 40 graus 0,64, cosseno 0,77 e tangente 0,84. Vamos pensar na situação. Aqui está a pista de decolagem. O avião ele decola nesta posição. Vou colocar o avião como um ponto apenas. Não vou desenhar para não envergonhar o exercício. Ele decola com o ângulo com a horizontal de 40 graus. A pergunta é, ó, depois que ele andou 8.000 metros na horizontal, aqui em linha reta, então o deslocamento dele foi de 8.000 metros, a pergunta é, qual será a altura? Estou trabalhando a altura aqui, tudo bem? Pessoal, este triângulo formado aqui nessa situação, ele é um triângulo retângulo, cujo ângulo reto se encontra aqui. Se o ângulo reto se encontra aqui, 8.000 metros é a nossa hipotenusa, tá bom? Preste muita atenção, hipotenusa sempre é ao lado oposto ao ângulo reto. E também uma outra análise é o lado maior da figura geométrica, é o lado maior do triângulo. E a altura, professor? O que é a altura aqui? Que cateto é? É o adjacente ou o oposto? Veja bem, o ângulo agudo não está aqui, o ângulo de 40 graus. Qual é o lado que se opõe ao ângulo de 40 graus, ao ângulo agudo? Qual é o lado que está de frente a ele? É justamente a altura. Então, a altura aqui é o nosso cateto oposto. E aí, moçadinha, eu tenho que lembrar, eu vou até colocar aqui, porque a gente vai utilizar muito na lista, tá? Ó, o seno de um ângulo, eu vou chamar esse ângulo de alfa, pode ser qualquer valor. O que é o seno do ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso para uma prova de vestibular, você não pode ir sem saber. Tá? Isso aqui é uma prova de vestibular, uma prova do Enem. Cosseno. Cosseno de um ângulo é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo, professor? Tangente, ó, tangente ou TJ, é TG, tá? A tangente de um ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas três relações, ou essas três razões trigonométricas, elas não podem sair da nossa cabeça. Beleza? Então vamos lá. Vou trabalhar seno, cosseno ou tangente. Eu tenho o que envolvendo no problema? Cateto oposto e hipotenusa. Veja das relações seno, cosseno ou tangente, que trabalha cateto oposto e hipotenusa. Ah, professor, é o seno. Ó, envolve cateto oposto e hipotenusa. Portanto, seno de quantos graus? Seno de 40. É igual a cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é os 8.000 metros. Por isso, moçada, que o exercício, no dado, ele traz o seno, cosseno e tangente, para induzir o aluno a pensar o que eu preciso envolver. Porque se ele tivesse só o seno, você já saberia automaticamente que você vai utilizar o seno e vai desconsiderar cosseno e tangente. Mas você tem que ficar ligadão, tá? O exercício ele traz seno, cosseno e tangente do ângulo justamente para você ter essa capacidade de observar. Não, eu estou trabalhando cateto oposto e hipotenusa, então eu vou precisar do seno. Cosseno e tangente é um dado desnecessário. Beleza? Vamos lá. Substituindo o seno, quanto vale o seno de 40? 0,64. Temos 0,64 igual a H vezes 8.000. Coloco o denominador 1 aqui, embaixo só para acompanhar, tudo bem? E o que nós fazemos aqui? Matemática de sexto ano, né, moçada? Multiplicação cruzada.
1 vezes H dá H. 8.000, fazendo aqui na calculadora para o vídeo sair mais rápido, né? Ter menos tempo de duração. 5.120 metros. Ok? Galera, o que eu sempre falo, vamos colocar sempre a resposta escrita. Não é importante apenas a resposta numérica. A pergunta foi, qual altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Resposta escrita, ao percorrer essa distância. É legal, tá? O avião se encontrava a 5.120 metros de altura. Moçada, lembrando, unidade de medida de comprimento, de altura, é metro minúsculo. Não é metro maiúsculo, não é MT, não é MTS, tudo bem? É só M minúsculo, ok? Tá aí, questão número 1, respondida com sucesso. Questão número 2. Vamos à questão de número 2 da nossa lista. Questão 3 diz assim. Questão 2. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme mostra a figura abaixo. Então está aqui a minha figurinha, ok? Muito, muito melhor que a figura da lista. Nós temos o menino tem 1 metro de altura, 1,30 m de altura, tá? Ele olha com um equipamento óptico o topo deste morro a um ângulo de 20 graus. Ele se encontra a 500 metros de distância do morro. A pergunta é, qual a altura deste morro aí? Dado seno de 20 graus, que é 0,34, cosseno 0,93 e tangente 0,36. A mesma questão. Ele te dá os valores de seno, cosseno e tangente justamente para que você tenha a capacidade de analisar o que você vai precisar, tá bom? Vamos lá. Onde está o triângulo retângulo aqui, gente? Então, se eu fizer um prolongamento, esse é o triângulo retângulo, aquele lá é o ângulo reto, tá? O que eu quero é o quê? É cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa. Pela análise do desenho, é o cateto oposto, porque o ângulo agudo está aqui e o lado que se opõe a ele é a altura, cateto oposto. E a distância da criança até o morro é o que, gente? Cateto adjacente, uma vez que a hipotenusa é esse lado maior. Se eu não estou trabalhando hipotenusa, o que me sobrou se eu já tenho cateto oposto? Cateto adjacente. Beleza? Então vamos lá. O que eu estou envolvendo na nossa situação? Cateto oposto e cateto adjacente. Que relação? Seno, cosseno ou tangente? Ah, professor, tangente, ó. É a única relação que trabalha cateto oposto, cateto adjacente. Pois bem, vamos lá. Quantos graus? Tangente de 20 graus é o quê? É o cateto oposto. O que é o cateto oposto para a gente? A altura dividido cateto adjacente, 500 metros. Substituindo, quanto vale a tangente de 20? 0,36. Nós teremos 0,36 igual a H dividido por 500. Colocando o denominador 1 e multiplicando o cruzado, 1 vezes H, HA, 500 vezes 0,36, 180 metros. Tudo bem? Beleza. Pronto. Encontrei a altura? Tome cuidado, pessoal, que essa aqui ainda não é a altura real do morro. Tudo bem? Como então, professor, vai ser a altura do morro? Veja, no desenho, que esse valor de 180 metros, ele começa daqui. Ele começa daqui e vai até o topo. Está faltando um pedaço, que é do solo até essa região onde eu começo a marcação de 180. Que altura é essa? Quanto que vale essa altura? É a altura da criança, é a altura do menino, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, que a altura do morro é o quê?
é este H que nós acabamos de encontrar, mais a altura, que em inglês nós colocamos com H, tá? É a altura da criança. Portanto, a altura do morro é o quê? 180 metros mais 1,30, 181 metros e 30. Essa sim é a altura do morro. Gente, muitos iriam errar, pois pegaria apenas este valor, H, e morreria, bateria o martelo, morreria a questão e partiria para a próxima. Mas esses 180 metros é só esse pedaço. Tem mais esse, ó, porque aqui ele não começou já do pé do morro, tá? Ele começou apenas da altura da criança, ainda tem que aumentar 1,30 m. A altura do morro, 181 metros e 30 centímetros. Tudo bem? Não foi uma pergunta, né? Então, só basta eu colocar aquilo ali. A altura do morro, 181 metros e 30 centímetros. Moçadinha, questão número 3. Sabe aquela questão de vestibular, aquela questão de Enem? Que a gente lê e vê só um dado, só um resultado aí, e ele me pede outra coisa que parece que não tem nada a ver. É uma questão típica da número 3, tá? Não se assuste com o cálculo, tudo bem? Assista com muita atenção esta explicação para depois você fazer a cópia, tudo bem? Eu não sei, o aluno que talvez tenha acertado essa questão, eu espero que você tenha acertado. Preste bastante atenção nessa situação, tá? Em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos agudos é 2. Sabendo-se que a hipotenusa desse triângulo é 5, o valor do seno deste mesmo ângulo é. Vamos, então, colocar aqui um desenho qualquer, tudo bem? Bom, aqui está o ângulo reto, a hipotenusa é este lado, em que o exercício diz que a hipotenusa deste triângulo mede 5. Eu vou fixar o ângulo agudo aqui, tá bom? Vou chamar este ângulo de alfa. O exercício diz que a tangente desse ângulo alfa vale quantos? Vale quanto? Vale 2. Tem dois dados apenas nesta questão. O valor da hipotenusa e a tangente deste ângulo. A pergunta é, calcule o seno. Calcule o seno deste mesmo ângulo. Lembrando, moçada, que seno é o quê? O seno do ângulo vai envolver, olha lá na relação, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, nós temos uma grande jornada aqui nesta questão. Vamos analisar a equação da tangente. Tá? Tangente, como eu coloquei, está lá na relação, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu estou segurando aqui uma folhazinha para eu seguir os critérios para ficar mais organizado o nosso pensamento. Beleza? Muito bom. O que é tangente? A tangente do ângulo, né? Esqueci do ângulo aqui. O dado da questão diz que a tangente do ângulo é 2. 2 igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu quiser isolar o cateto oposto, ó, colocando o denominador 1 e multiplicando o cruzado, 1 vezes C, vou passar para cá. 1 vezes C dá CO, um cateto oposto, 2 vezes cateto adjacente, 2CA. Tudo bem? Portanto, a medida do cateto oposto é 2 vezes a medida do cateto adjacente. Vamos chamar esta equação de 1 e vamos guardar ela, ok? Vamos deixar ela guardadinha lá no nosso caderno. Agora eu vou, ao segundo passo, trabalhar o Teorema de Pitágoras. Gente, o que o Teorema de Pitágoras diz? Vocês já estão na segunda série do ensino médio, vocês já viram Pitágoras no 9º ano, na primeira série do ensino médio, e agora, novamente, nós estamos aplicando. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Então, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. O que eu posso substituir aqui
no Pitágoras, no Teorema de Pitágoras? Eu tenho o quê? A hipotenusa, tudo bem? Quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa, o exercício disse que é 5. Então, o que nós vamos ter aqui? 5 ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Tudo bem? Quanto que dá 5 ao quadrado? 25. Eu vou colocar ele depois, tá? Então eu vou colocar aqui cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a 25. Galera, eu não fiz nada a não ser inverter toda a situação, toda a questão. Quando eu inverto toda a equação, não muda o sinal de ninguém. Tudo bem? Muito bom. Vamos chamar essa equação de 2, vamos guardar ela. Agora nós vamos fazer um procedimento, isso aqui é muito utilizado nas aulas de universidade, tá? Aulas de ensino superior. Substituir uma função na outra, uma equação na outra. Vamos substituir a equação 1 em 2, tá bom? Então preste atenção. O que é a equação 2? Vou copiar ela aqui. Cateto oposto ao quadrado, estou copiando ela, mais cateto adjacente ao quadrado igual a 25. Galera, são passos importantes, mas não é nada astronômico e nada sobrenatural que eu estou fazendo aqui não. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nesta equação 2 a equação 1. Onde que a equação 1 ela vai entrar? Eu não tinha aqui na equação 1 o cateto oposto é 2 vezes o cateto adjacente? Sim, professor. Então, onde tiver cateto oposto, eu vou colocar 2 vezes o cateto adjacente. Daqui a pouco vocês vão entender a história, tá? Então, vamos lá. Cateto oposto ao quadrado. Olhando só para o cateto oposto. O que é o cateto oposto? É 2 vezes o cateto adjacente. Vou substituir. Só que esse cateto oposto está elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar um parêntese e elevar ao quadrado e copiar o restante da equação. Ah, professor, agora eu estou entendendo a jogada. Agora eu só tenho cateto adjacente. Então eu consigo calcular o valor do cateto adjacente. Tá bom? Então vamos lá. 2 ao quadrado dá 4. Vezes cateto adjacente ao quadrado é cateto adjacente ao quadrado. Mais, copia todo o resto da função. Mais cateto adjacente ao quadrado, mais 5. É igual a 25. 4 cateto adjacente ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, gente, é o quê? É 5 cateto adjacente ao quadrado. Tudo bem? Aqui é simples. Tem 4 laranjas mais uma laranja, nós temos 5 laranjas. Tá bom? Vamos pensar ali na laranja para a gente fazer uma limonada legal depois. Vamos isolar o cateto adjacente ao quadrado? Teremos cateto adjacente ao quadrado igual a 25. O 5, veja, ele multiplica, ele vai passar dividindo. Beleza? Então nós temos que o cateto adjacente ao quadrado é igual a 25 sobre 5. E que cateto adjacente ao quadrado é o que, moçada? Quanto que é 25 dividido por 5? Dá 5. Opa! Vou guardar este carinha aqui. Ah não, aliás, eu vou passar o quadrado para lá. Posso passar agora para ficar mais fácil. Ok? Vamos lá. Como que o quadrado passa depois da igualdade? Como raiz quadrada. Tudo bem? Cateto adjacente ao quadrado, o expoente passa como raiz. Logo, nós temos aqui que o cateto adjacente é igual a raiz quadrada de 5. Moçada, vou apagar essa parte, tá bom? Se você, quando estiver copiando, quiser dar pausa, pausar o vídeo para você pegar essa partezinha. Muito bom. Retomando aqui, nós temos agora o valor do cateto adjacente. Eu tenho a hipotenusa, tenho o valor da tangente. Agora vamos trabalhar o seno. O seno do ângulo alfa. Tá? O que é o seno de alfa, moçada? Vamos lá. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Vamos fazer uma substituição. Ó. Seno do ângulo é o que eu quero. Eu já estou quase terminando a questão, graças a Deus. O que é o cateto oposto? Vamos voltar lá na questão 1, que eu apaguei, na equação 1, na verdade.
que eu apaguei. Vocês lembram o que é o cateto oposto? O cateto oposto é 2 vezes o cateto adjacente. Está aqui na lousa, eu posso até aproveitar essa parte. O cateto oposto, que nós chamamos de equação 1, 2 vezes o cateto adjacente. Coloquei aqui. Dividido por hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa do nosso triângulo, moçada? 5. Ó, agora está ficando legal. Portanto, seno do ângulo alfa é o quê? Para finalizar, 2 vezes... Quem é o valor de cateto adjacente? Quanto vale o cateto adjacente? Raiz quadrada de 5. 2 vezes raiz quadrada de 5 dividido por 5. Pronto. Terminamos a questão. Galera, impressionante esse exercício, não é? Onde que nós iríamos pensar que apenas com um valor 2 e um valor 5 iria surgir até raiz quadrada, tá bom? Letra D como resposta correta desta questão número 3. Igual eu falei para vocês, não se assustem com a questão, faça ela passo a passo, copie ela. Ah, professor, mas não tem espaço entre as questões 3 e 4 que eu coloquei quando eu copiei o exercício. Não tem problema, faça lá no final do caderno. O importante é que você tenha anotado sim, tá? Questão número 4, questão de vestibular. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente D. Galera, qual é o probleminha, assim, a dificuldade dessa questão? Que ela não traz o desenho, mas você, com uma boa atenção na leitura e muita criatividade, você chega neste desenho, tá? Aqui nós temos a rampa, então a rampa ela está aqui, o exercício fala que ela é uma rampa de 36 metros de comprimento, que forma com o solo um ângulo de 30 graus de inclinação. A pergunta é, quando a pessoa andar toda a rampa, ou seja, quando ela finalizar esses 36 metros de comprimento, qual vai ser a elevação vertical? Nada mais é que a altura, beleza? Vamos lá. Interpretei a situação, agora eu vou ver o que eu estou trabalhando. Cateto oposto com cateto adjacente, cateto oposto com cateto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa, ok? Vamos lá. A rampa é o que para a gente? Veja bem, a rampa é o lado maior da nossa figura. Ou também você pode analisar pela oposição ao ângulo reto. Hipotenusa. A rampa é a nossa hipotenusa. E a altura aqui, moçada? Veja que o ângulo agudo está aqui. O lado oposto ao ângulo agudo é o cateto oposto. Tranquilo. Lado oposto ao ângulo agudo, cateto oposto. E o terceiro lado, se a gente precisasse do terceiro lado? Bom, se um triângulo retângulo tem hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, se eu já identifiquei a hipotenusa e o cateto oposto, o que sobrou, moçada? Cateto adjacente. Muito tranquilo. Beleza? Vamos lá. Relação. Vou trabalhar seno, cosseno ou tangente. Vamos lá. Rampa, hipotenusa, cateto oposto. Opa, estou trabalhando cateto oposto e hipotenusa. Seno do ângulo. Seno de que ângulo? 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 36 metros. Tudo bem? Substituindo. A questão ela não nos trouxe o seno. Eu vou jogar aqui na calculadora. Seno de 30 dá 0,5 aproximadamente. Tá bom? Então nós temos 0,5 igual a altura da rampa dividido por 36. Colocando o denominador 1 aqui, só para completar, teremos 1 vezes a altura, 1 vezes 1, desculpa, da HA, tá? 36 vezes 0,5, nós teremos 18. 18 metros é a altura que a pessoa terá em relação ao solo ao chegar no final da rampa. Letra E, resposta correta. Ok? Muito bom. Vamos à nossa última questãozinha da lista. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 65 graus, a sombra de um edifício mede
18 metros. Calcule a altura do edifício. Olha que interessante, gente. Igual eu falei para vocês, nós temos que ter a criatividade de formar aí o desenho da situação. Então, nós temos um edifício aqui, o sol incide no edifício, tudo bem? Incide no edifício, e aqui, ó, forma uma sombra. Essa sombra aqui, isso aqui é prático, tá, gente? Vamos pensar no nosso dia a dia. Essa é a sombra do edifício, que mede 18 metros de comprimento. A pergunta é, qual é a altura do edifício? Estou calculando a altura desse prédio. Vamos lá, triângulo retângulo também, ó. E o exercício fala que forma um ângulo de 65 graus. Tudo bem? Vamos lá. Primeira situação. O que o H é para a gente? Veja bem, o H não é este lado do triângulo, moçada? E este lado do triângulo está oposto ao ângulo agudo. Portanto, este lado é o cateto oposto. A minha altura, o que eu estou querendo calcular, é o cateto oposto. Certo? A sombra é o que para a gente? Aqui está, ó, o ângulo reto. A hipotenusa é esse lado, que eu não estarei trabalhando. Beleza. Cateto oposto, hipotenusa, o que sobrou? Cateto adjacente. Beleza. O que eu estou envolvendo nesta relação? Cateto oposto e cateto adjacente. Estou trabalhando a tangente. Tangente de quê? De 65 graus. Tangente de 65 graus é o cateto oposto. Quanto vale o cateto oposto? Não sei. É o que nós calculamos, dividido pelo cateto adjacente, que mede 18 metros. Beleza? O exercício nos trouxe o valor da tangente de 65. Lá ele trouxe seno, cosseno e tangente, justamente para nos dar o desafio de interpretar o que eu vou utilizar. Eu descarto cosseno e seno, trabalho tangente. Tangente de 65, 2,1445. Tudo bem? Vamos usar essas 4 casas decimais. Igual, altura dividido por 18. Para completar, coloco o denominador 1 aqui embaixo desse decimal e multiplico cruzado. Galera, o esqueleto das questões, você pode observar, tirando a questão 3, que ela foi bem atípica, mas o segredo é o mesmo, tá? Perco a relação, substituo, multiplico cruzado, descubro aí o que a gente quiser calcular. 1 vezes H igual 2,1445 vezes 18, teremos aproximadamente 38,6 metros. Essa é a altura do edifício. Não é uma questão de marcar X, tá? Então, o cálculo aí, a resposta, o prédio tem uma altura, você pode até escrever por escrito, tá? Fazer a resposta escrita. O prédio tem uma altura de 38,6 metros. O que eu dou prioridade sempre é uma questão que realmente for uma pergunta, que é apresentar lá o pontinho de interrogação, beleza? Galerinha, tá aí as 5 questões, nós estamos chegando a quase 30 minutos, a aula é de 50 minutos, então você tem 20 minutos aí. Se você assistiu com atenção a videoaula, não foi copiando, você tem tempo suficiente para copiar as 5 questões. Terminou, mande as fotos no grupo Geometria até as 22 horas de hoje, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.